Lisana. Ué, peraí, só um minutinho. Deu. Então, boa noite para todos que vieram hoje nos prestigiar e trabalhar com essa aula inaugural que a gente pensou com tanto carinho. Nossos convidados hoje é o Luiz Carlos Menezes, psicanalista, membro efetivo e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiens. O Roaldo Machado, médico psiquiatra, membro efetivo e didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e professor da Clínica Horizontes. Para quem não me conhece, eu sou Lisana Dallazen, psicanalista e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e professora no Instituto Horizontes. Quando a Renata me perguntou uns meses atrás o que nós poderíamos trabalhar na aula inaugural, e a gente ainda estava vivendo um momento intenso da pandemia, porque a gente estava recém saindo da bandeira preta, né? Eu disse, Renata, eu escutei um trabalho do Menezes belíssimo que me tocou bastante pela questão da estranheza e da questão de trazer a morte dos pacientes para a gente pensar. E é um tema que, ao longo dos anos que eu convivo com a psicanálise, que são muitos, que eu poucas reflexões escutei sobre. Então, eu mencionei com a Renata e ela disse, então fala com o Menezes. Então, a gente começou a conversar e o Menezes prontamente aceitou o nosso convite. Depois, a gente até pensou num outro trabalho, né, Menezes, né, que trabalhasse a questão dos ideais. É porque esse é um trabalho mais antigo, foi retomado para o Congresso. E eu escutei o trabalho do Menezes no Congresso da FEBRAPSE. Então, eu convidei, ele aceitou. Eu vou passar a palavra para o Menezes, que vai apresentar, e a gente depois vai escutar os comentários do Rauldo, e aí, então, eu também talvez faça algum breve comentário para a gente poder discutir e pensar o tema, né, um episódio de Heimlich na clínica. Menezes, está contigo a palavra. Tá, eu vou seguir um texto procurando torná-lo o mais coloquial possível, mas o formato, a forma é uma forma de coisa escrita, né, mesmo. Traduzido pela palavra, o título é um episódio de um Heimlich na clínica, traduzido pela palavra inquietante na nova tradução brasileira, estranho na antiga, e agora numa que acabou de sair, que não tinha saído ainda quando eu apresentei esse trabalho no Congresso, que traduziram por infamiliar. O Heimlich, é como em alemão, né? Então, eles acharam a solução, o infamiliar. Eu achei no começo que soa meio estranho, mas é aquela incompletas, obras incompletas de Freud, da Autêntica, um trabalho incrível está sendo feito pelo Pedro Eliodoro e Janine, etc. Então, a palavra inquietante. Somos introduzidos pela palavra existente somente em alemão, das Unheimlich, a um campo semântico impreciso relacionado com o terrível, o que desperta angústia e horror, equivalendo geralmente ao angustiante, nos explica Freud. Mais precisamente, diz Freud, a uma modalidade do angustiante, para a qual ele supõe um núcleo comum, a expressão é dele, que se trata de investigar. Qual é esse núcleo comum? Investigação voltada para a estética, definida por ele, vejam só, definida por ele como teoria das qualidades de nosso sentir. Define Freud essa estética. Ou seja, sobre o que estaria em jogo em uma obra literária para suscitar no leitor essa impressão de inquietante, proposição que o leva, no desenrolar da reflexão, a diferenciar o inquietante da ficção literária daquele suscitado por situações da vida pessoal.
O inquietante que se vivencia na vida pessoal, segundo Freud, depende de condições muito mais simples, mas abrange casos muito mais numerosos. Na forma como eu entendo, a situação encontra-se próxima à situação no Heimlich das labilidades regressivas do eu, na maior parte do tempo ignoradas por cada um de nós, e que seguramente está em jogo no inquietante que permeia o tema do duplo, um tema que estava muito em voga naquele momento. O inquietante tem a ver com o animismo, a magia e a onipotência dos pensamentos, tema amplamente desenvolvido em Totem e Tabu e que encontra um prolongamento nesse ensaio, das Unheimlich, 1919, mas que fora já, em parte, redigido, esse ensaio foi publicado em 19, mas já fora redigido na época que Freud estava escrevendo Totem e Tabu, que foi entre 1911 e 1913, quando foi publicado. A criação dos espíritos, nos diz Freud, é a primeira realização teórica do ser humano, que surgiria da situação do sobrevivente em relação ao morto. De maneira que, cito Freud ainda, a primitiva noção de alma apreende pessoa e coisa como algo duplo, se levarmos em conta que elas são frutos da projeção na realidade externa do reconhecimento de um estado em que algo é dado, está presente para os sentidos e a consciência, junto a um outro em que esse algo é latente, mas pode reaparecer, referindo-se à coexistência de percepção e lembrança, ou, de modo mais geral, a existência de processos psíquicos inconscientes ao lado dos conscientes. Entendo dessas formulações que seja necessário pensar os níveis mais arcaicos do eu, como potencialmente abertos e vulneráveis ao que se constitui projetivamente em duplo, fora, como semelhante ao eu, enquanto alma ou espírito, latente, mas que pode reaparecer no outro, nas coisas. Essa seria a base do animismo e da crença nas misteriosas forças ocultas. Na experiência do inquietante, a realidade cede ao narcisismo primário e parece dar razão à possibilidade da realização imediata do desejo, às crenças mágicas, animistas, e, em particular, a crença em forças ocultas maléficas. Retomando o tema do duplo, referido aos estudos de Otto Rank, de 14, Freud afirma que a alma imortal foi, provavelmente, o primeiro duplo do corpo. Desdobramento de si e do outro, que representa uma defesa contra a evidência da mortalidade a qual o próprio eu está destinado, mas para a qual não há lugar no inconsciente. Nessa perspectiva, haveria na vivência do inquietante a fragilização dos limites do eu, no movimento regressivo, há um tempo em que o eu, aqui eu cito Freud, no movimento regressivo há um tempo em que o eu não se delimitava nitidamente em relação ao mundo externo e em relação aos outros. Um dos sentidos encontrados por Freud para um Heimlich
diz respeito à satisfação tranquila, à calma confortável, à proteção com os muros da casa em que se habita, o lar, né? A vacilação desses limites e do bem-estar doméstico que asseguram é descrita de forma ainda mais explícita por Freud a propósito do duplo. Freud diz, na vivência de um Heimlich, há uma intensificação desse vínculo pela passagem imediata de processos psíquicos de uma pessoa para outra, o que chamaríamos de telepatia, de modo que uma possui também o saber, os sentimentos e as vivências da outra. A identificação com uma outra pessoa de modo a equivocar-se quanto ao próprio eu. Fim de citação do Freud. O sujeito se embaralha em relação a si mesmo, a quem sou eu, ao próprio eu. Vejamos agora, o Freud tinha falado que a experiência de um Heimlich na literatura, eu mencionei antes, e na experiência pessoal. Nesse trabalho, eu faço o depoimento não na literatura, mas do segundo tipo, na experiência pessoal. E, no caso, na experiência pessoal clínica, ocorrido na clínica psicanalítica, que é propícia a esses fenômenos mais regressivos, né? Como um Heimlich requer, como a gente acabou de ver. Vejamos agora o meu relato. Fui tomado por uma sensação duradoura de inquietante, entre aspas, né, nos dias ou semanas que se seguiram à morte de um paciente meu, há muito tempo atrás isso. A oposição familiar, não seria suficiente para descrever o estado de mal-estar difuso, de perplexidade, de desconforto e de frequentes impressões de estranheza no dia a dia. Dizer que era uma espécie de terror surdo, latente, larvário, não seria exagerado. A minha reação afetiva não se limitava aos sentimentos compreensíveis diante da morte de alguém próximo e que pudesse despertar marcas de outras perdas, ou que me afetasse pelo fato de ser uma dessas ocasiões de convívio mais de perto com a morte, que nos afetam sempre. A impressão de inquietante nesse caso, e isso ficará mais claro, creio eu, no desenrolar do relato, residia na pergunta que hoje posso me fazer sobre o grau de proximidade em que eu me encontrava com o paciente naquele momento, dado que a sua morte súbita fora aparentemente pressentida por ele e, parece-me, também por mim, quando não havia nenhum elemento de realidade que pudesse indicar que aquele acontecimento ia ocorrer. De fato, o paciente, que tinha 30 e poucos anos, era fisicamente saudável e, em todo caso, não sofria de nenhuma doença orgânica conhecida. A causa de sua morte foi uma ruptura de aneurisma ou um infarto do miocárdio ocorrido quando fazia natação, que ele costumava fazer, na piscina do clube. Faleceu pouco depois de ter sido retirado da piscina. Estava em tratamento comigo há 3 anos. Conseguia ter uma vida estruturada, ainda que com certa precariedade, fora dos surtos psicóticos agudos que o afetavam.
Esses surtos duravam poucas semanas e não eram frequentes. Durante as crises, ele ficava superexcitado, hipomaníaco e delirante. Fora delas, conseguia manter-se em seu trabalho e manter um vínculo com a namorada, com quem vivia há bastante tempo. Tivera um desses surtos no mês que precedeu a sua morte. Durante os 3 meses que eu estivera fora, foi uma situação excepcional, que eu fiquei 3 meses fora. Durante os 3 meses que eu estivera fora, ele se mantivera bem, entrando em surto nas vésperas do meu retorno. Recuperou-se em algumas semanas e, por ocasião das sessões a que vou me referir, ele já tinha praticamente saído do surto. A sua morte ocorreu numa sexta-feira de manhã. Ele tinha sessão sexta de manhã, mas esse dia ele foi nadar antes. Sexta-feira de manhã, tendo ele tido na véspera uma última sessão comigo. Tinha sessão também na quinta, na véspera, né? Devia fazer umas 3, 4 sessões por semana. O conteúdo manifesto do sonho que ele me relatou na sessão da véspera, continha elementos que coincidiam, curiosamente, com as condições em que se deu a sua morte, no dia seguinte. Há outros elementos associativos ao longo dessa sessão, nos quais vi alusão a um risco de morte, o que lhe digo quase no final da sessão. Você parece que está correndo risco de morte. Eu tinha notado essa sessão no mesmo dia, o que, aliás, não é algo que eu fizesse regularmente com ele ou com outro paciente naquela época. Ao contrário, era excepcional que eu anotasse uma sessão. Mas essa semana toda eu estava irrequieto, inexplicavelmente irrequieto, e estava anotando as sessões e estava anotando também alguns sonhos que eu tive com ele durante a semana, e eu chegava no consultório, anotava o sonho e depois começava a fazer como Freud fazia lá antes de publicar a interpretação dos sonhos, começava a fazer associações com elementos dos sonhos. Tinha uma turbulência ali. Escrevi e anotava as sessões. Então. E aí eu escrevi sobre essa sessão da quinta-feira, da véspera, que a sessão transcorrera num clima bastante diferente do habitual. Ele, nesse dia, não deita no divã, que era acostumado, nessa época ele estava deitando. Senta-se e me olha muito tranquilo. Vejo uma pessoa bem composta, quase solene diante de mim, mexendo às vezes no seu cachimbo. Comento algo sobre o cachimbo e ele responde. E responde que sempre quis fumar cachimbo, que é uma imagem social de dignidade, mas que até aquele dia nunca ousara. A imagem social de dignidade que eu vi ali não se limitava ao cachimbo e correspondia a algo novo, inusitado para mim. Ele fez referência a um sonho de anteontem, um sonho que ele tinha feito anteontem, na sessão, que foi um acontecimento, uma implosão, a partir da qual o mundo mudou. Todo mundo o trata melhor desde então. Até eu, quer dizer, até o analista, estava mais amável esse dia, porque pela primeira vez eu tomara a iniciativa de falar primeiro, né? Eu acho que eu era mais estrito, né? Há muito tempo atrás.
Segue-se o relato do sonho. Eu estou tirando as minhas anotações que eu tinha feito na ocasião, né? Antes da morte dele, no dia da sessão. Eu fazia dia a dia. Tinha a terra e a água, ele me diz. E tinha centauros. Não sei por que me fazem pensar na homossexualidade. Eles estão na terra. Na água há um turbilhão, um redemoinho que puxa os peixes para baixo. Sou também pego pelos redemoinhos com os peixes. Alguns morrem, alguns peixes morrem, e outros voltam para a terra. Eu volto para a terra e escolho viver. Enquanto relata o sonho, levanta-se, fica em pé, e quando fala do turbilhão, ele com o braço, ele mostra a profundidade da água, levantando o braço, que era dessa altura, né? O que, claro, eu associei com a piscina, né? Depois do que aconteceu, né? Para mostrar a profundidade da água. Fala em seguida da determinação do psiquiatra para que esteja, havia um psiquiatra que eu acompanhava, para que esteja sempre acompanhado. Aí me diz, mas o pai o deixara, na véspera, ir sozinho ao banco. Era uma época que havia muitos assaltos aos bancos, havia a questão da segurança dos bancos muito sobressaltados, não é? Ele diz, na sessão, que isso deixara com menos confiança no pai e em si mesmo, o fato do pai não acompanhá-lo ao banco. Podia ter sido perigoso, ele me diz. Conta que se pôs a falar com o guarda e, enquanto falava, ocorreu-lhe a ideia de fazer uma brincadeira com o guarda que consistia em tocá-lo com os dedos como se fosse a arma de um assaltante. Felizmente, diz ele, que me segurei. Conta que na rua teve também o impulso de atacar uma mulher, coisa que ele não fez. Essa situação do banco, ele chamou de perigosa e me pareceu também, né? É um dos elementos que estavam nessa fala minha, no final da sessão, que eu vi ele muito na proximidade da morte, no risco de morte. Essas são as anotações da sessão. Ao falar-lhe, no final da sessão, do sentimento de perigo, do risco de vida, não faço senão retomar literalmente o que há de mais manifesto, tanto em seu sonho, como no que dissera de sua ida ao banco. No a posteriori do acontecido, não deixo de me interrogar, no entanto, sobre a origem, a natureza das percepções que vieram alimentar, como restos diurnos, o sonho. Percepção endopsíquica, o sonho dele, né? Percepção endopsíquica da catástrofe psicótica da qual estava saindo, escolhi viver, né? Diz no sonho. Ou então, pergunta minha, percepção onírica, premonitória, antecipando a catástrofe orgânica iminente. E o que dizer da inquietação que se agitava em mim, como já confidenciei a vocês há pouco, naqueles dias, e da qual tenho notícia através de 2 sonhos meus, em 2 noites diferentes, com ele, os 2 sonhos muito angustiantes, em que ele corre perigo, nos 2 sonhos ele está em perigo. O primeiro, na noite que precede a sessão relatada, né, que precede a sessão de quinta-feira, e o outro na noite seguinte, véspera de sua morte, na noite de quinta para sexta.
A impressão de preocupação deixada pelos sonhos se mantivera pela manhã em mim, pois a cada vez ao chegar ao consultório, fui levado a anotar os sonhos, como eu já tinha dito para vocês. Eu não tinha o hábito de anotar os sonhos. Ao primeiro, cheguei mesmo a ir acrescentando em minhas anotações as associações que foram vindo, como se houvesse alguma urgência em decifrá-lo, recorrendo ao estilo do que Freud fez, interpretação dos sonhos, fragmento por fragmento, e que nunca fora meu modo de escutar e interpretar sonhos na análise. O primeiro sonho, véspera da última sessão, a sessão relatada, quer dizer, de quarta para quinta, não? O sonho meu, eu vou visitá-lo na prisão. Ao ver-me, ele abraça-me emocionado, põe a cabeça entre meus braços e chora muito. Sai dizendo que vai fazer algo. Corro atrás preocupado. Penso que ao tentar fugir, ele poderá suicidar-se. Acabo encontrando-o e digo-lhe que se fizer isso, se ele matar-se, a minha visita terá sido a causa, quando o que eu queria era ao contrário, ajudá-lo. Acalma-se e desiste da ideia. Estou indo embora. Tenho que pegar um elevador, mas não sei como fazê-lo. Percebo que estou acorrentado e que todo mundo que entra ali fica acorrentado. Para sair, preciso, como vejo outros fazerem, puxar antes a corrente que sai atrás da cabeça e com ela o escalpelo com um pouco de sangue. É a única maneira. Faço isso e então posso sair. A preocupação manifesta por minha reputação profissional em caso de suicídio seu e a preocupação com sua crise, elementos manifestos do sonho, não são, é claro, suficientes para dar conta deste. Ele tivera outras crises semelhantes e, na ocasião, já estava saindo do surto. E eu não tinha razão para estar preocupado por ele. Razão consciente, racional. Ao contrário, foi o sonho que me deixou tomado por uma inquietação difusa que vai de encontro com o que se passa na sessão que relatei, a sessão de quinta-feira. É com relação a esse entrecruzamento dos sonhos, o meu e o dele, que eu evocava antes a afirmação de Freud sobre a dissolução das fronteiras do eu, em O Inquietante, em Unheimlich, acrescentando agora ainda uma citação de Freud, tirada do artigo de 1932-33, das Novas Conferências, a conferência intitulada Sonho e Ocultismo. Eu cito Freud, nessa conferência, o único motivo que permite fazer uma aproximação entre sonho e telepatia deve-se ao fato que o sono parece particularmente favorável à recepção da mensagem telepática. Fim de citação. Vou poupar-lhes o relato por extenso do segundo sonho meu, feito na noite seguinte após a sessão relatada, na noite de quinta para sexta. A morte é na sexta. Limitando-me a dizer que nesse outro sonho, é ele que tem um movimento assassino em relação a mim. Resto diurno da brincadeira com o guarda, eu me pergunto. Fico assustado e, diante do meu medo, é ele que fica assustado com a sua loucura. Limito-me ao relato desses fatos clínicos que abrem, obviamente, para questões
sobre o andamento desta análise, as transferências em jogo, etc. A vivência do inquietante se constituiu em mim para ficar quando soube do acontecido. Sexta de manhã, o seu pai me telefonou, ele teria sessão, eu o aguardava para dar a notícia. À noite fui ao velório, seu pai veio de encontro a mim, nos abraçamos, eu nunca tinha visto seu pai, não me lembro de tê-lo visto antes. Algumas palavras balbuciadas e a explicação do pai de que ele havia doado os olhos. De fato, agora que eu lembrei, a questão dos olhos no conto de Hoffmann, que o Freud usa, né? A questão de arrancar os olhos. Não tinha pensado nisso até hoje. Aconteceu agora, nesse momento. Né? De fato, porque eu lembro bem dos dois algodões que tinha, porque eu me aproximo e olho ele no caixão, né? E tinha os dois algodões. Né? E nas palavras balbuciadas do pai, a única coisa que eu lembro do pai ter dito é que ele tinha doado os olhos. Né? Isso alguns passos antes de eu chegar próximo ao caixão. Retomando agora, décadas depois, posso ver que essa vivência, a minha, estava impregnada também por um medo irracional. Pois, numa reação que se impunha por si mesma, eu não usei o seu horário no que poderia parecer uma homenagem. Eu não usei esse horário durante bastante tempo, os horários dele. Eu não usei para outros pacientes, para novos pacientes. O que poderia parecer uma homenagem, uma fidelidade a ele, um modo de fidelidade a ele, não abandoná-lo tão rápido, alguma culpabilidade, mas sei que havia a ideia obsessiva e supersticiosa de contaminação pela morte. Ou seja, se colocasse outro paciente naquele horário, esse poderia morrer também. Que eu nunca me formulei, mas retomando agora, mais recentemente, nos últimos anos, né, quando retomei para o Congresso, eu me dei conta que estava presente dessa maneira. Esse pensamento estava implícito, não era questionado, eu não me detinha nele, fazia parte do medo. Um Heimlich, de que estava tomado e estava lá como uma evidência de não pôr ninguém naquele horário. Crenças supersticiosas, não formuladas e não percebidas como tal, que não fazem parte de mim habitualmente, tinham se constituído, no contexto dessa vivência do inquietante, como evidências não formuladas. O risco de morte para mim, que estava em seu cerne, acredito conjeturalmente que poderia estar deslocado para o futuro paciente que viesse a ocupar o horário dele, né? O risco de contaminação pela morte. Freud reafirma as ideias de Rank imagem no espelho e sombra, espírito protetor, crença na alma, na imortalidade do eu e temor da morte, vacilação dessa certeza. O duplo de garantia da imortalidade do eu pode ter, na expressão de Freud, o sinal invertido, diz Freud, pode ter o sinal invertido de garantia do eu, pode tornar-se o inquietante mensageiro da morte, escreve Freud. A visita desse mensageiro constituiu-se, aqui sou eu, fim de citação já, né? Mas a visita desse mensageiro constituiu-se sob o efeito da regressão transferencial do eu, do analista,
permeável à maciça demanda carregada de angústia subjacente, oculta, sob a aparente recomposição do paciente, a aparente recomposição do paciente da desestruturação psicótica que precedeu. O golpe de misericórdia foi o acontecimento inesperado de sua morte, que num après-coup, por assim dizer, imediato, instaurou o estado de Unheimlich no analista. Premonição onírica e transferência de pensamentos na situação analítica? Pergunta. Perguntas que confrontam a psicanálise a temas próprios do ocultismo, nos quais existem como crenças. A premonição onírica é objeto de um manuscrito de Freud de 1899, né? No momento da publicação da interpretação dos sonhos. Esse breve escrito é centrado no sonho de outra pessoa, e tendo sido relatado 25 anos depois do sonho tido como premonitório, e no qual havia um encontro que de fato ocorre pela manhã no mesmo local, na mesma rua, diante da mesma loja em que ocorrera o sonho. O trabalho interpretativo leva Freud à conclusão que, na verdade, o sonho ocorrera no dia seguinte ao encontro, que este era um resto diurno, sobre o qual havia um ardente desejo recalcado, reforçando a concepção dos sonhos como realização do desejo. Já a questão da telepatia é abordada de frente por Freud em dois artigos, em 1901, de 1921-22, e o outro que eu mencionei há pouco, o sonho e ocultismo, né, das novas conferências. Vou me ater aqui a mencionar apenas esses trabalhos, mas citando uma afirmação no final do último estudo de Freud, nas novas conferências. Freud conclui o artigo Sonho e Ocultismo, que, diz Freud, se houver telepatia real, pode-se conjecturar, não obstante sua difícil demonstração, que seja um fenômeno bem frequente. Compara nessa passagem uma comunicação por transferência psíquica direta, na expressão dele, ao telefone, né, que era uma novidade na época. Especula como possível modo de comunicação nas grandes sociedades de insetos. Freud não faz cerimônias para fazer hipóteses, né? Então, essa telepatia seria uma comunicação entre os insetos, né? E continua especulando sobre a possibilidade de ser, cito ele, uma via de entendimento original, arcaica, entre seres individuais, que poderia prevalecer em determinadas condições, por exemplo, em multidões apaixonadamente agitadas. A condição transferencial que eu descrevi aqui não me parece distante dessa situação de uma multidão, ainda que a dois, apaixonadamente agitada. Talvez pudesse, por enquanto, ficar com a conclusão de Vladimir Granov e Jean-Michel Rey, no livro, acho que não foi traduzido em português, livro francês, mas em português seria O Oculto, Objeto do Pensamento Freud, um livro dedicado a esse tema. Para esses autores, o importante não é tanto decidir sobre a existência ou não desses fenômenos, da telepatia em particular, mas sim a questão: como algo passa de um para o outro? Será que algo passa? Questão importante, porque, dizem eles, reaparece permanentemente no discurso da inquietação humana. Inquietação
inquietante estranheza, um Heimlich, aquilo que diz respeito à angústia que se encontra à espreita nas bordas incertas do eu. É isso, pessoal. Obrigado. É um relato belíssimo na minha concepção, assim, de autenticidade analítica, né, de um exemplo muito difícil clínico. E eu vou passar a agradecer primeiro, Menezes, a tua generosidade em trazer esse material para nós aqui em Porto Alegre, e passar a palavra para o Aldo fazer os comentários dele. Bem, eu quero agradecer o convite da Horizontes, né, que me homenageou para mim participar juntamente com as minhas origens aqui, né? E, enfim, né? Cumprimentar o Menezes pelo brilhante trabalho, como a Lisana disse, né? Eu já tinha lido esse trabalho há algum tempo atrás, reli ele novamente, escutei-o de novo. Então, e eu acho que, de fato, né, é um trabalho muito particular, né, de uma inquietude muito particular, de uma convivência muito particular deste paciente com o seu analista, que tem, assim, a simplicidade de nos trazer o que ele vive e se colocar à mostra, assim, né, desta forma que nos causa também inquietude, né? Então, o analista se joga, assim, Freud muitas vezes se jogou. A gente lendo a interpretação dos sonhos, a sensação que se tem é que ali está escrita a biografia do Freud, porque inúmeros sonhos são dele próprio e ele se joga desta forma. Aproveitando um pouco para discutir com o Menezes sobre essas coisas, né? O Menezes é um profundo conhecedor de Freud, de psicanálise, né? E eu já o conheço há muito tempo, não? Me ocorreu agora, não? Um pensamento, uma equiparação assim, de dois textos do Freud. O texto da Gradiva, de Jensen, e o Homem de Areia, que é o texto do Hoffman. O texto da Gradiva é um texto assim otimista do Freud. Ele entra dentro através da Gradiva, da Zoé, e ela capta, né, e ajuda na cura psicanalítica do personagem, do personagem. Já o texto do Homem de Areia é um texto pessimista. O herói que perde os olhos, como diz o Menezes, ele se suicida no fim, né? Ele se mata no fim. Então, essa questão da morte, esse é um texto também logo depois da Primeira Guerra, é um texto carregado de pessimismo, né? E aquela cura psicanalítica do sintoma, que é a primeira tópica, mais ou menos, onde se interpreta o sintoma histérico e se consegue a sua cura, não cede lugar, pouco a pouco, à análise terminável e interminável. Não? Então, cede lugar, né? Isso se vê muito no Homem dos Lobos, que retorna da Rússia, mais doente do que estava quando. Né? Então, é uma situação pessimista em relação
a análise também. Me lembrei disso, associei isto, né? Mas, em particular, também me lembrei de uma citação do Freud, já em 1915, no Inconsciente, em que ele nos diz, numa nota ali, que é evidente, eu não me lembro exatamente o que ele escreveu, mas o sentido é esse, que era evidente a comunicação de inconsciente para inconsciente. Não? E que, então, isso só pode ser entendido porque o Freud captou, de uma forma não consciente, não, o inconsciente do seu paciente. Não? Talvez ele tenha produzido algum sintoma, ou produziu um sonho, ou produziu muitas coisas sobre esse paciente. Então, o que o Luiz Carlos nos mostra é que ele captou. Não sei bem o que ele captou, mas ele captou. Ele captou não só o que o paciente captava, mas o perigo que o paciente, talvez, isso é uma hipótese, estivesse padecendo. Porque o próprio Freud nos diz também, na interpretação dos sonhos, que o nosso inconsciente capta o estado do corpo de uma forma muito peculiar e muito mais sensível que o nosso secundário consciente. Não. Então, vamos dizer, o que nós vimos aí é um diálogo de dois inconscientes e a captação de um consciente para dar sentido a essa captação, a essa comunicação, que é o que nos coloca o Menezes no seu brilhante trabalho. E que esse paciente causou, de fato, profunda emoção no Menezes, não há dúvida. O próprio trabalho não deixa de ser uma elaboração desse fato. Dá um certo sentido, uma comunicação para nós. Não? E não deixa de ser a elaboração de um luto também, né? E de uma perda também ali do paciente. Né? Aquele final da conferência sobre o ocultismo, né? Nas novas conferências, é notável quando Freud fala nesse pré-saber dos animais, essa comunicação que existe, não? Como se eles se comunicassem duas individualidades, dos insetos ele fala, né? Que se comunicam de que forma, de que jeito. Esse assunto é um assunto vastíssimo, não, Menezes? Né? E eu também me lembrei e associei aqui, né, quando tu falavas, que o Bion ele nos fala dos grupos protomentais. Os grupos luta e fuga, grupos de amor, etc., existe um grupo básico. E ele é um grupo, supostamente, que se vincula a quem ou além das zonas erógenas. Ele é proto-mental. Não. Acho que isso também entra nesse tema tão fascinante que a gente não entende, sobre a telepatia e essas comunicações que às vezes nos assustam em pessoas que têm muitos charlatães, é óbvio, e aproveitadores, mas debaixo dessa capa existem fenômenos que a gente
que a nossa filosofia não explica direito. A psicanálise, o Freud diz, né, que ela deve se debruçar sobre a questão também sobre a questão da telepatia, no fundo, a comunicação de inconsciente para inconsciente. Bem, isso é muito interessante, porque aqui mesmo na Horizonte já se estudou a questão da gemelaridade, principalmente os gêmeos homozigóticos, univitelinos, que têm, às vezes, um vínculo muito particular, não, que nos inquieta. Não? É como se um descobrisse, com muito mais frequência, porque a gente também descobre e intui, mas como se essa fosse uma maneira, não, particular de comunicação, não, que intrauterina é a palavra que me vem. Então, como se os ritmos e as situações intrauterinas fossem mais captadas. Só trago esses assuntos, não, Menezes, é para dizer que o teu trabalho ele desperta muita associação, não? E aí está o valor dele, né? Certo? Ele inquieta, né? Ele traz essa questão do inquietante para a gente, assim. Não? Tenho mais é que te dar os meus parabéns, achar que fosse muito bem, trouxesse um belo trabalho para a nossa reflexão, não? E para a gente, vamos dizer assim, estudar e para nós nos inquietarmos, não? Diante dele. Não? Então, é isso que eu tenho que te dizer, meu caro. Muito, muito obrigado pela tua comunicação. Um abraço para ti. Obrigada, Roaldo, pelos teus comentários. Eu vou, antes de abrir para o público e de abrir de volta para o Menezes, dizer um pouco do impacto que o trabalho causou em mim, né? O Menezes foi meu supervisor por um período de tempo em São Paulo, e a gente trabalhou alguns casos difíceis para mim na época, né? E algumas coisas que perpassavam os temas da minha tese de doutorado, que era justamente a comunicação de inconsciente para inconsciente com pacientes bastante regredidos, né? Então, o que eu vinha, na época, estudando era de que forma que os elementos cindidos, né, no aparelho psíquico dos sujeitos que estavam regidos pela cisão do ego e com tendências de pulsão de morte predominantes, podiam comunicar esses conteúdos para os seus analistas, né? E de que forma que a gente podia escutar aquilo que está posto em ato e não narrado. Então, quando eu escutei esse trabalho do Menezes, me fez sentido, assim, por mais que o Menezes me dissesse, olha, Elisandra, mas é um trabalho tão antigo, eu, pelo menos, sinto ele como muito atual. Atual porque a gente tem vivido, nesses últimos tempos, a presença da morte dentro do nosso consultório cotidianamente, através das questões dos parentes que perdem pessoas por Covid, das próprias pessoas que estão ameaçadas de vida, de pacientes que são da área da saúde e que estavam seriamente pensando em se matar, que foi uma situação que eu vivi durante a pandemia, por exemplo, uma pessoa que me liga às 11h30 da noite, que é enfermeira no hospital querendo se matar e um colega tinha se matado naquela semana. Então, assim, o que me parece que é bastante importante é a gente discutir esses elementos que parecem, quando a gente fala de telepatia, fica à margem na psicanálise, mas que hoje são cada vez mais presentes nas análises, essas comunicações de algo que fica curto-circuitado num paciente e que o analista capta através do seu psiquismo e precisa fazer um trabalho de perlaboral ou de tornar aquele sensível do analista num sentido. Então, eu vejo que o presente do Menezes para nós é nos permitir transitar por esses temas e nos questionar sobre esses assuntos na nossa clínica, né?
E me lembrei também que esses dias há pouco a gente teve uma reunião aqui na Clínica Horizontes sobre os colegas que estão fazendo formação em psicoterapia se meterem com os seus pacientes, se meterem com os textos, né? E eis aqui o que o Menezes pergunta, será que algo passa? O quão próximo eu estava do paciente, né? O como a gente é afetado na nossa sensibilidade quando a gente se mete com o paciente mesmo. Então, essas eram as coisas que eu queria trazer para a gente debater. E estamos abertos para quem quiser comentar. Eu não sei se é o caso, Lisana, eu pudesse dizer uma palavrinha só para o Claro, claro, comentário de fica à vontade, vocês. Menezes, fica à vontade. Antes sem tomar, eu estou de olho aqui no relógio, estou vendo quem está perfeitamente dentro Do tempo dos previsto. tempos que nós Isso, prevíamos, né? Mas isso. deixar tempo para não perder os tempos de discussão, né? Bom, eu não agradeci, eu agradeci várias vezes para a Renata, para você, etc., antes, na conversa informal, e esqueci de agradecer para a instituição como um todo pelo convite, né? Quando o Rualdo falou isso, eu lembrei desse esquecimento, mas eu queria agradecer foi muito, gostei muito assim, fez muito sentido para mim, mais que fez sentido, fez pensar, né? O retorno que vocês me deram, né? E, em especial, o Aldo como comentador, não é? Fiquei muito contente quando soube que você estaria, né? A volta às origens aí, não somos gêmeos univitelinos, mas somos primos, né, em segundo grau, e tem muita coisa que vivemos nos mesmos lugares, né, e que onde tem a repetição, né, tem as mesmas coisas, os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as mesmas referências, né? De um lado dá a familiaridade, a aproximação, mas sempre tem uma borda de um Heimlich, já que está atentos, especialmente atentos a essa sensibilidade. Mas a observação que você fez, a aproximação que você fez com a Gradiva, eu achei luminosa, não é? Com a Gradiva, que foi de 1907, se eu não me engano, né? Mas é anterior à explosão do pensamento psicanalítico, o enorme desenvolvimento da psicanálise, a revolução que houve na psicanálise a partir do Homem dos Ratos e o Leonardo, né, a partir de 1910, vamos dizer assim, e 1915, né, e surgindo toda a problemática do eu, e da psicologia do eu e do narcisismo, né, e essa flecha que você mostrou aí, o que você usou, né? Que vai de que pode pensar até para esquematizar e para esquematizar pôr imagens em relevo, lá no fundo a Viena e de uma cheia de vida, né, da Elizabeth von Ehre, por exemplo, nos estudos da histeria, não é? Que o Freud, depois que a cura a paciente, que ela não conseguia caminhar, não conseguia se mover, não mover as coxas, as pernas, e ele se faz convidar para uma festa porque ele quer vê-la bailar, né? Numa valsa suave, numa valsa doce, né? Toda essa Viena, né, do Império Austro-Húngaro, no auge da sua da sua estabilidade, não é, com a Cícia Imperatriz, né? Nós vimos a juventude Elizabeth, né? E o Franz lá, e a virada, não é? Mas claro que eu estou pegando isso como uma alegoria, porque a gente vê no interior da clínica, como o Waldo apontou,
não é? Na gradiva se pode haver uma coisa que o Freud chama, como o Waldo disse, a clínica pelo amor, né? A clínica pelo amor. Então, a Zoé teria curado, né, o Norbert, né, pelo amor, né? Porque ele está num delírio e ela vai insinuando coisas que vai permitindo a ele gradualmente sair do delírio, né? Quando ele diz, mas eu sempre te vi, sempre te amei, né? Gradiva, né? Ela diz, mas foi há 2000 anos, não faz muito tempo, né? E assim ela vai introduzindo, ensinando coisas, e o Freud diz que há uma cura pelo amor. E o admirável nessa o Waldo consegue abarcar, né, um movimento enorme que ocorre na história, né, porque aí tem a guerra, a guerra, nunca mais o mundo voltou a ser como antes, né, de 1914, não é? E a evolução que há, a, a revolução que há na psicanálise com a introdução da psicologia do eu e o estudo das psicoses, e o sombrio que se instala, que aparece num Heimlich, né, onde não é mais um sonho de realização de desejo, não é? Que marcado pela busca da realização do desejo e da elaboração, mas um automatismo da repetição, né? Nós temos a boneca Olímpia, né, que é um ser inanimado, né? A questão com o inanimado e com a morte no sentido daquilo que a animação da vida é precária e ela busca a cessação, a busca cessar, que junto com Heimlich, imediatamente vem, além do princípio do prazer, não é? E a introdução da pulsão de morte, quer dizer, do domínio do automatismo da repetição. E ao invés de ser o sonho, a cura pelo amor da gradiva, não é? Não Heimlich, a morte do a morte do personagem, né? Por suicídio. No caso, ele morre por suicídio. Então, ele busca a morte e além do princípio do prazer, o modelo não é o sonho como realização do desejo e a cura pelo amor, mas é o sonho da neurose traumática, né? Onde é pura repetição no vazio, num miolo em torno do qual não há nada, né? E onde está para além do prazer, tem uma urgência maior que é de tentar restaurar, de tentar se contrapor à, à ruptura traumática, né? E se contrapor a essa tendência que está no psiquismo, que é uma tendência, em última análise, à cessação, a busca a cessação. O Waldo falou das nossas origens, né? E me passou pela cabeça, eu devo estar bem macabro, mas digo, bom, nossas origens, e já estamos bem avançados, não é? Na nossa jornada, né? Felizmente, muito animados e muito contentes, né? De nos encontrarmos todos entre nós, né? Mas onde 1920 é introduzido o automatismo da repetição. Então, eu achei muito essa cotejar gradiva com o Homem de Areia foi de uma felicidade muito grande do Waldo. Conseguiu né, um recurso que o permitiu dizer muita coisa, né, sobre a psicanálise e a história do mundo também, porque o império, todos os impérios desmoronaram com o fim da guerra
E todas as tiranias também desmoronaram, isso poderia ser bom, né? Mas a gente sabe que por pouco tempo o que reapareceu foram tiranias que nunca existiram, como diz Hannah Arendt, né? Na história da humanidade, na extensão que foi o comunismo na União Soviética, principalmente na fase do bolchevismo sob Stalin, a partir dos anos 30 para ela, e a partir de 33, principalmente 38, na Alemanha e na Europa, o nazismo. Então é isso. Então aí a pura pulsão de morte. Eu acho que o Aldo abarcou tudo isso com essas, pegando o Homem de Areia e contrapondo a Gradiva, né? Ao conto de Jensen. Então, muito obrigado, o Aldo, Elisana, e estou aberto agora para a nossa discussão. Sabe que, Menezes, quando eu peguei o trabalho na mão para ler, eu me lembrei daquele Cartas à Mamã, do Cortázar, onde é um conto do Cortázar em que tem irmãos gêmeos e um morre, e um dos irmãos vai embora, casado, viver sua vida, e depois de um tempo, a mãe começa a escrever para o irmão que está vivo, falando com ele como se ele fosse o irmão que está morto. Né? E aí, quando tu começa a me contar, quando eu comecei a reler e vi os sonhos sobrepondo, os sonhos do teu paciente e os teus sonhos naquela semana, e tu dizendo da tua uma certa ânsia de tentar decifrar aquele sonho, né? Sim. Me ocorreu assim o quanto que ali estava ele tentando de algum modo, como tu diz, né, percebeu que algo estava se passando com ele sem conseguir decodificar o que se passava com ele até biologicamente, talvez assim, porque ele teve um aneurisma, né, um infarto do miocárdio, e o quanto ele te comunicava, e a tua ânsia de tentar decifrar, e aí o tema dessa comunicação que se dá na sessão, o quanto ela impacta o analista e o quanto a gente consegue lidar com esse impacto, né, assim, tão vivo naquele momento, como tu está dizendo, porque eu fiquei imaginando, no horário da sessão, esperando o paciente, receber uma ligação que o paciente morreu na piscina. O impacto que eu ficaria com isso, ainda mais tendo sonhos como os que tu relata que tu teve, né? Eu passei muito tempo sem abrir, eu fechei o caderno, pus lá e fiquei muito tempo sem tocar no caderno. Anos. Bem, o Menezes, o Lacan diz assim, que a compulsão à repetição deve ser traduzida como insistência significante. É da cadeia significante, mas onde nada retém, né? Mas, de qualquer forma, vamos dizer, esse trabalho, a discussão, todas essas questões, né, trazem isso para a elaboração de uma forma criativa. Né? Sim. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui satisfeitos com a família psicanalítica. Elisana, queria fazer uma colocação. Fica à vontade, Renata. Tá, obrigada. Bom, primeiro queria agradecer mais uma vez ao Menezes, né? Lindo trabalho. Ao Roaldo também e a ti, sem dúvida, né? Pela Elisana também pelas colocações e pela coordenação. Eu acho que, assim, não podíamos ter escolhido convidados mais apropriados para esse momento, que a gente, então, né, intitula de aula inaugural do semestre, e que tem esse objetivo de trazer para um grupo, para todos nós, na verdade, mas, claro, para um grupo que está, né, assim, não digo começando, mas num processo de formação, apesar que estamos todos nesse processo, né? Mas tu bem lembraste de uma reunião que a gente teve recentemente, Lisana, e então, assim, transmitir um pouco, se é que se transmite a psicanálise, mas a sensibilidade, né? Eu acho que o que tu disseste, esse engajamento, assim, esse meter-se com o paciente que o analista tem que ter, o analista, o psicoterapeuta, enfim.
E acho que o trabalho do Menezes mostra isso muito claro, né? A sensibilidade e o quanto foi tocado pelo paciente, pela morte, sem dúvida, e esse processo de elaboração. E eu estava aqui pensando, eu tinha comentado com a Lisana Menezes que eu tive uma experiência, não digo semelhante, assim, mas eu tive uma paciente que faleceu ao longo da análise, e era meu caso de supervisão, meu segundo caso. Então, assim, uma paciente que diferente da situação que tu traz, assim, de uma morte repentina e né, trágica, essa moça, ela vinha morrendo, né? E eu fui acompanhando essa morte. E eu não pude me despedir dela, né? Renata, falhou a tua... Renata, Congelou. congelou. Renata, deixa eu avisar ela pelo WhatsApp. Renata, falhou. Espera aí. Ela acho que vai ter que sair e voltar. Conseguiu falar com ela, Lisana? Eu mandei uma mensagem aqui para ela. Não dá para chamá-la? Não, eu estou tentando chamar, mas ela não... Kimberly, tu consegue chamar ela de volta para nós? O Zoom provavelmente vai cair e depois retorna. Ah, entendi. Agora sim, agora ela caiu, ela vai retornar. Aí, Renata retornou. aqui. Pronto, Renata? Oi. Oi. Pronto. Isso. Eu não sei até onde vocês ouviram, desculpa. A gente Aí cobriu até ficou a tudo parte que tu congelado. não pôde te despedir dela, e daí em diante Sim, então eu estava... talvez eu não pude me despedir, porque apesar de um período que ela esteve hospitalizada mais, né, quando a doença já estava mais agravada, eu atendia ela 3 a 4 sessões por semana no hospital, claro que um tempo mais curto, né, mas enfim, sentava ao lado dela na cama, ou podia ouvi-la um período. Depois ela não quis que eu fosse mais, e acabou que... então, quando ela não quis que eu fosse mais, a mãe também era uma jovem, né? A mãe me pediu, então, enfim, que ia me dar notícias, eu tinha algumas notícias, mas eu fiquei sabendo uma semana depois. Não, desculpa, nem foi uma semana. Eu fiquei sabendo um dia depois, e aí a mãe só me relata que ela tinha falecido, eles tinham cremado o corpo e não tinha tido ninguém, né, no enterro, enfim, na cerimônia, e né, foi assim. Então, foi uma situação que me marcou muito, né, e que eu também tenho esse material relatado, até porque era, né, paciente de supervisão, e eu tampouco consigo mexer nesse material, né. Eu acho que ainda tem um processo de luto a ser feito pela situação assim difícil. Mas, enfim, como eu acho também que é importante a gente poder, por vezes, dividir essas situações e né, mostrar aí para quem está também começando e para quem já começou, enfim, né, nós que estamos nesse processo de nos meter com os pacientes, como essas coisas nos tocam e, como diz o Raul, também podem ir sendo elaboradas, né, de alguma forma. E acho que também, como a Lisana disse, nada mais apropriado para um momento que a gente se viu com tantas situações de perdas, nós todos muito angustiados, né, com a possibilidade de morrer, alguns que tiveram Covid, então ficaram talvez, sei lá, mais próximos disso, né, familiares doentes, pacientes doentes, familiares e perdas desses familiares. Então, acho que... E quantos não puderam fazer esse processo de luto, né? Então, enfim, queria só agradecer e trazer essas observações aí. Oi? Alguém Gente, tem alguém com o alguém microfone aberto. Acho que deu. Uhum.
Alguém quer se manifestar, comentar, perguntar? Tem um barulho junto, né? Eu acho que foi o barulho da rua aqui da minha casa agora. Mas eu vou tentar fazer um barulho, já que porque eu estava pensando, enquanto o Menezes falava, para mim, né, da comunicação de inconsciente para inconsciente, remete diretamente ao tema que vocês aqui do Horizonte sabem, que é o tema que eu me debati por tempo, que é a contratransferência, né, Menezes? E aí, quando tu falava ali dos sonhos traumáticos, né, eu fiquei me perguntando assim, bom, nos sonhos de realização de desejo tem sempre um investimento da alucinação como uma estratégia de satisfação temporária, né? Mas nos sonhos traumáticos, não seria também uma forma de o analista, quando ele tem um sonho com o paciente ou alguma pequena alucinação durante uma sessão que é a dele, mas é afetada pelos conteúdos que o paciente está trazendo, não seria uma forma da gente pensar que esse psiquismo do analista funcionaria como uma estratégia de investimento numa marca que é sua, mas é afetada pelo outro, na tentativa de, através disso, que tu questiona ali no final, né, se é possível passar algo, na tentativa, apostando que seja possível passar algo, de trazer um elemento para que a dupla possa significar? A questão do objeto alucinatório da contratransferência nos sonhos traumáticos. Eu estava pensando, eu fiz essa aproximação entre sonho, realização de desejo e sonho traumático nesse momento, em função do comentário do Waldo, né? Me ocorreu. E aí, se me tivesse assim ao trabalho apresentado, enfim, ao material apresentado, eu estava pensando, e agora você, com o que você levantou, Lisana, que os sonhos do analista, aí, os dois sonhos do analista, um que foi contado, outro que não foi contado, e claro, as associações não foram contadas do analista, mas eu pensei, mas e esses sonhos, será que eles foram traumáticos? Eram sonhos de uma... Não é? Eram sonhos... E eram sonhos de angústia, sem dúvida. Os dois eram sonhos de angústia, né? de grande inquietação, mas me ocorreu, eu pensei, mas no momento que você falava agora, será que pode ter uma imbricação entre sonho de angústia com sonho onde o trabalho do sonho opera? E aí dá para lembrar, talvez seja já na Traudoid, na interpretação do sonho, onde o Freud diz que, enfim, o objetivo do trabalho do sonho é constituir o que seria a realização do desejo, super camuflada com os documentos, condensação, etc., o desejo inconsciente, não é? Camuflada, não é? E tem que dar certo, tem que conseguir. Se ele fracassa, irrompe a angústia, e o sujeito acorda apavorado, passa quase para o terror noturno, né? Irrompe a angústia. E é o caso do menino alguém mencionou o Homem dos Lobos, acho que foi o Roaldo também no comentário dele. Hein? Foi o Roaldo que mencionou. E o menino do Nome dos Lobos, o sonho, o clássico sonho dele, ele acorda no estado de angústia extremo, não é? E chama a babá lá, não é? E a babá leva um tempo para consolá-lo, e a partir dali ele se constitui um sintoma. A partir do dia seguinte, ele começa a ter a fobia dos lobos, né?
Então, as janelas lá. Então, fica essa questão do sonho, em que medida o sonho... eu estou querendo pensar nisso, Lisana, para ir dentro da sua questão do trabalho do sonho e o trabalho do analista, né? Isso. Então, o trabalho do analista, se fosse uma escuta mais sossegada, mais da gradiva, né? Mais sossegada, onde o sujeito pudesse chegar a alguma coisa, e outro mais supetão. Você mesmo disse, de repente tem uma alucinação ou uma ocorrência, um Einfall, né, como diz do alemão, né, algo que acontece inesperadamente, um ato né, que ocorre ali, que não necessariamente é um ato falho, alguma coisa acontece ali e que parece uma repetição, né? Então, eu nunca tinha me colocado essa pergunta, né? Me coloquei agora. Vocês falaram, tanto o Aldo, acho que você, que o trabalho podia ser estimulante, a Renata, não, Renata, a Renata, sim, a Renata falou também, que para mim também está me estimulando, né, a pensar aqui, que a gente pensa o sonho de angústia, não é? que é pelo automatismo de repetição, e o sonho... E o sonho que é o sonho em realização do desejo, o sonho que dá certo. O sujeito, inclusive, levanta muito bem o sonho, né? O sonho pode ser recalcado, esquece depois, né? E as formas intermediárias, inclusive os sonhos de angústia, onde talvez nos coloque... 1914 é o momento do Homem dos Lobos, mas é o momento também de recordar, repetir, elaborar, né? Onde Freud está angustiado com a questão do automatismo de repetição ou da repetição na análise, da força da repetição da análise, às vezes para além da possibilidade de pôr rédeas naquilo, de poder conter e dar significado, dar sentido, né? E eu acho que a gente está nesse imbricamento aí, né? O trabalho do analista, mas no trabalho analítico, mesmo se nessa entre os dois modos de funcionamento de trabalho. Eu para mim, essa é a atualidade do teu trabalho, apesar de tu dizer que é um exemplo de tantos anos atrás, de décadas atrás, se menciona aqui, né? A imbricação do psiquismo do analista e do analisando num trabalho com esses pacientes que estão predominantemente regidos por atuações e repetições da ordem do curto-circuito na cadeia de representação coisa, representação palavra. Então, eu acho que isso é uma atualidade bastante grande do trabalho que inquieta no consultório. Eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar na minha formação, ainda em 1998, 99, os pacientes eram já diferentes, e os pacientes dos últimos tempos são pacientes que vêm esses tempos. Eu recebi um paciente que veio armado, e que tu chegou a supervisionar comigo esse caso. Ele tinha tentado matar a mãe, tinha tentado matar o irmão, e ele veio armado para a sessão e ameaçou com uma arma na sessão, né? Então, assim, são pacientes que colocam a gente sobre um impacto muito grande daquela atuação, e é uma atuação que não deixa de ser uma forma também de tentar desesperadamente contar algo para o analista, né? E só que traz para dentro do consultório a iminência da morte, não mais da fantasia de morte, ou do pensamento de morte, ou das ideias, né, mas das cenas, dos atos, né? Então, nesse sentido que o trabalho me toca bastante nos tempos atuais. Não sei se tu quer comentar alguma coisa disso que eu falei agora. É um acting, né?
É um acting que é apavorante, né? Porque tu tá ali com um paciente que o irmão já foi hospitalizado na UTI porque ele tentou matar, a mãe se escapou por pouco e o paciente vem para dentro do consultório com uma arma. Mas, ao mesmo tempo que é um acting desconectado, será que ele não está tentando passar aí para o analista alguma coisa para que o analista escute e tente tirar ele dessa repetição de algum modo? Né? Essa é a pergunta. A gente diz ele, que a gente tem de antropomorfizar, não é? As intenções que operam, né? Então, eu podia dizer, eu gostaria de dizer algo nele, né? Algo nele buscando uma saída, né? Algo no sentido que ele pode pensar a água correndo no subterrâneo e que está tentando achar uma saída numa fonte de água, né? É algo nele, algo que remete ao id, ao Dazés, né? E que está buscando ali uma saída num terreno onde há muito pouco tecido imaginário e simbólico aí, né? Muito tecido onde as coisas dentro do qual, através do qual, por meio do qual, no qual as coisas possam se negociarem, né? Eu lembro que o Aldo citou Lacan há pouco, tem uma... Para mim ficou muito assim, do Lacan a ideia de que o símbolo é pacto, né? E a palavra é pacto, né? Tem uma palavra que faz sentido, que faz cheio, nós concordarmos, né, sobre alguma coisa é o que vai tornando o simbólico habitável, né? E eficaz, eficiente, né? No partilhamento das convicções. E justamente o desfazer isso, né? Aliás, é uma coisa que está vivendo até no ambiente cultural, tem alguma coisa ocorrendo nesse sentido de um esgarçamento aí o que tem se chamado de fake news. De começo apareceu como uma curiosidade, mas depois vai se tornando cada vez mais inquietante, né? Que alguma coisa pode ser, tudo bem, mentirosa, mas lá pelas tantas que se pode criar neorrealidades, né? Como a gente viu nos Estados Unidos, né? No final das eleições, era o momento da posse do presidente, neorrealidades, né? Como fenômenos políticos, mas principalmente como fenômenos sociais, que o simbólico depende do social, né? E a análise não é senão uma forma do social, né? Depende da... Menezes? Não, só queria Fala, fazer Walder. Não, eu acho que tu tem toda a razão sobre essa questão do inquietante, da fake, que é uma mentira. E que, de repente, ela é uma portadora da morte. Mas é uma rede de mentiras, né, Roaldo? E lá pelas tantas... Sim, é uma rede. É enlouquecedor, porque você vai esvaziando... Não é por nada que chamo o gabinete do ódio. Sim, o gabinete do ódio. É nesse sentido. Isso, exatamente. Mas eu queria te dizer mais uma coisa, te perguntar sobre tua última sessão com o teu paciente. Sim. Quando ele não deita no divã, ele se senta na tua frente de cachimbo, tu descreves ele como imponente e ele está com os olhos tranquilos. Depois ele te conta da situação do guarda, que ele não fez, né? Ameaçar o guarda ali com o revólver com seus dedos, né? Que não deixa de ser quase uma piada, assim, né? Dele, né? Mas eu tive uma certa sensação, não sei se isso é verdade, que ele estava se despedindo de ti de uma forma a te tranquilizar, que ele estava bem, né? Embora no outro dia veio a situação, a morte dele, né?
Essa foi a minha sensação, né, de que ele estava tranquilo na tua frente, te dizendo, mais ou menos, levantou-se, ergueu o braço, tu decodificasse a situação como a profundidade da água. Da piscina. Da piscina, né? Então, eu acho que tu fizeste muito bem esse paciente. Ele é um paciente, pelo que tu descreve, muito difícil, né? Ele namorava a morte, né? Talvez em todas essas situações maníacas, né? Hipomaníacas que tu descreves. E ele foi ajudado pela análise. Ele foi, vamos dizer, o seu analista o compreendeu. Não sei, foi isso que eu senti. Pessoal, deixa eu só de Menezes, só dizer para o pessoal que nós estamos já passando um pouco da nossa hora, então eu vou passar a palavra para o Menezes, comentar o que ele vai comentar e também já nos encaminhar para nos despedir, mas pode falar para depois a gente se despedir, Menezes. Não, tudo bem. Eu ia dizer que no sonho ele sobrevive, inclusive, né, na linha do que você falou, né? Ele é jogado na terra e sobrevive pelo turbilhão, né? Tem alguma outra coisa que eu pensei também, mas já passou. Vamos, está a nossa hora, né, Elisana? Vamos. Eu quero dizer para vocês que foi bastante gratificante receber o Menezes desta forma online em Porto Alegre essa noite e contar com a parceria do Rualdo, que tem sido incansável nos trabalhos que a gente tem feito aqui juntos, e agradecer em especial a Renata, que me concedeu o direito de convidar uma pessoa que eu gostaria de trazer, que é o Menezes. Então, para mim foi uma noite muito prazerosa de matar um pouco a saudade de Menezes. Então, muito obrigada, Renata, Rualdo, Menezes. Vou passar para o Rualdo e para o Menezes se despedirem, se quiserem, e depois a gente encerra. Um grande abraço, Menezes. Me lembro daquela noite lá em Belo Horizonte. Que nós encontramos os três. E contando você fofoca. E o Luiz Marcílio. Fofoqueando, né? Fofoqueando. Então, um grande abraço para Renata, Menezes. para a Elisana, né, também. Muito e para todos. Obrigada a vocês, todos. E especialmente aí, então, para o primo Waldo aí, tá? Boa noite para todos. Obrigada pela presença. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.